Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre proteção radiológica, segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, pause esse vídeo, corra lá, procura a primeira parte, assista a primeira parte primeiro, aí você vem continuar e assiste a segunda parte. Beleza? Eu me chamo Luiz Felipe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, é, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, me siga também no Instagram, Tec Rádio Estudos em Radiologia, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a unidade de medida de exposição à radiação X é chamada de Roentgen, representado pelo símbolo R. Dose absorvida é definida como a quantidade de energia cedida à matéria pela radiação ionizante por unidade de massa da matéria irradiada, no local de interesse. Uma exposição de 1 Roentgen corresponde a uma dose absorvida de aproximadamente 1 rad, que seria dose de radiação absorvida, né? Então é aquela dose que é recebida pela matéria, né, pelo corpo, e é absorvido. Toda a radiação, boa parte dela é absorvida pelo nosso organismo. Então, é chamada de dose absorvida, ok? Dose efetiva e dose equivalente. Bem resumidamente, dose efetiva equivale ao corpo inteiro, ela mede a dose no corpo inteiro, e dose equivalente ela mede a radiação de alguma parte do corpo, algum membro, por exemplo, uma região específica, ok? Então vamos lá, dose efetiva. Permite que a dose em diferentes partes do corpo sejam comparadas pela conversão de todas elas em uma dose equivalente de corpo inteiro. Então, dose efetiva equivale ao corpo inteiro. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida de dose equivalente efetiva é o Sievert, representada pelo símbolo SV. Então, dose equivalente depende da qualidade da radiação e das condições da radiação. A mesma deposição de energia de diferentes tipos de radiação não pode produzir os mesmos efeitos biológicos, porque cada área do nosso corpo tem um limite que ele aguenta de radiação. Alguns órgãos é um limite baixo, outros órgãos é um limite alto, então depende muito disso, né? Seria a dose em diferentes partes do nosso corpo. A unidade tradicional de medida da dose equivalente é o Rem. Então, dose efetiva equivale a uma dose no corpo inteiro. Dose equivalente equivale a uma dose de uma parte do corpo em específico. Segundo a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, existem 3 níveis de radiação, né? Como é medida a radiação. Então, assim, em nível de registro, aplica-se um programa de monitoração individual pelo dosímetro individual que cada profissional da área de técnicas radiológicas precisa utilizar durante a jornada de trabalho, ok? É chamado de dosímetro. Ela vai receber radiação, né? Ela vai medir a quantidade de radiação recebida pelo profissional. Então, ela geralmente, né, é dose efetiva, que é do corpo inteiro. Mas existem dosímetros individuais que são anéis, pulseira, né, que já é mais dose equivalente, né, para o órgão, né, no caso, membro superior. Aqui estou falando para dose efetiva, é menor ou igual a 0,2 milisievert por mês, tá? É nível de registro, é essa aplicação aí. Em nível de investigação para a dose efetiva, né, para a dose do corpo todo, de 6 milisievert ao ano ou 1 milisievert em qualquer mês, valor acima do qual justifica a investigação relativa a um só evento. O que seria isso? O limite ali é 0,2 milisievert ao mês. Então, todo mês você troca esse dosímetro, né?
Ele é levado para o laboratório, né, na CNEM, e é mandado para nós de novo com os resultados, se você ultrapassou esse limite 0,2 ou não, ou está dentro dos parâmetros, né? Se por acaso ultrapassou, né, de 6 milisievert no ano ou 1 milisievert em qualquer mês, e entra nesse nível de investigação. Eles vão estudar qual foi o motivo de ter ultrapassado essa dose, ok? Em nível de intervenção, de maior ou igual a 1,6 milisievert por mês para a dose efetiva, né, para o corpo todo, interfere com a cadeia normal de responsabilidades, com o afastamento do profissional para investigação. Cada caso deve ser analisado cuidadosamente. Então, assim, o profissional no nível de intervenção, ele é afastado do trabalho e entra para a investigação, para tentar descobrir o que aconteceu, que ultrapassou, não utilizou os EPIs corretamente, o aparelho não está em boas condições, então tem tudo isso, tá? Em nível de investigação, ele não fica afastado, mas entra em investigação para descobrir o que aconteceu. Nível de intervenção, ele fica afastado e entra para a investigação, ok? Exposições ocupacionais. A dose efetiva média anual não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, tá? Não podendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. O que isso quer dizer? 20 milisievert por ano. Em 5 anos dá um total de 100 milisievert, né? Em 5 anos. Então vamos supor, se um profissional lá excedeu 50 milisievert em um único ano, ele tem mais 4 anos seguintes para receber 50 milisievert somente. Entendeu? Então não dá para ser só 20 milisievert em um ano só. Entendeu? Então, porque se ele já recebeu 50 milisievert em um ano, ele já recebeu 50% do total. E ele tem mais 4 anos pela frente para trabalhar. Então, existe esse limite médio, né? Essa dose efetiva média anual, que é 20 milisievert ao ano, ok? Dose equivalente anual não deve exceder 500 milisievert para as extremidades e 20 milisievert para o cristalino. Isso é para nós também profissionais. Em mulheres no período gestacional, a dose na superfície do abdômen da mãe não deve exceder 2 milisievert durante o período gestacional. A dose equivalente máxima para o feto é de 1 milisievert em todo o seu período. Para estudante entre 16 e 18 anos em estágio ou treinamento profissional, não deve exceder 0,006 sievert em nenhum ano, ok? Exames médicos periódicos. O operador deve se submeter periodicamente a exames médicos e laboratoriais, hemograma e contagem de plaquetas de 6 em 6 meses. Então, assim, todo profissional das técnicas radiológicas, eles devem se submeter a exames periodicamente, de 6 em 6 anos. Geralmente é de em um ano, né? Mas para nós, técnicos e tecnólogos em radiologia, devemos passar em exames periodicamente, de 6 em 6 meses, né? Com exames médicos. Aqui na instituição onde eu trabalho, além de fazer o exame laboratorial, né, que é o hemograma e contagem de plaquetas, nós fazemos um raio-x de tórax também. Ok? Vai de cada instituição, mas tem que ser de 6 em 6 meses. Então, estudantes entre 16 e 18 não devem exceder de 0,006 sievert. Mulheres em período gestacional, então, na superfície do abdômen não deve exceder 2 milisievert. E o feto não pode receber
maior que 1 milisievert, ok? E para nós profissionais, a dose efetiva média anual é de 20 milisievert ao ano, ok? Então aqui nós temos uma tabelinha, né, de limites de doses anuais, tanto a dose efetiva quanto a dose equivalente, né? Então a dose efetiva, como foi falado aqui, é o corpo inteiro. Para o IOE, o que é IOE? Indivíduo ocupacionalmente exposto, e o público pode ser o paciente e o acompanhante. Então, a dose efetiva no corpo inteiro para o profissional é de 20 milisievert e o público é de 1 milisievert. Dose equivalente para o cristalino para o profissional é 20 milisievert, para o público 15 milisievert. Dose equivalente para a pele do profissional é 500 milisievert e para o público 50 milisievert. Dose equivalente para mãos e pés para o profissional é 500 milisievert. Para o público nós não temos os valores aqui. Ok, então? Então, nós precisamos ter alguns fatores para nos proteger dessa radiação. Além dos princípios de proteção radiológica que a gente viu na aula anterior, que é justificação, otimização e limitação de dose, né? Se você não assistiu a esse vídeo, eu enfatizo aqui de novo. Se você não assistiu, assista primeiro essa videoaula anterior para depois assistir essa, ok? Então, assim, além desses 3 princípios de radioproteção, nós temos os 3 princípios os 3 fatores de proteção radiológica, ok? Quais são eles? Tempo, distância e blindagem. Esses são os 3 fatores de proteção radiológica. E eu acrescento mais um, que é a sinalização. Tá? Você vai falar, então são 4? Não. São 3 fatores, tá? 3 fatores de proteção radiológica: tempo, distância e blindagem. Eu acrescentei a sinalização aqui porque eu acho importante também a sinalização nas portas, nos corredores, quanto à radiação, para deixar o paciente, o público atento que ali tem radiação ionizante, que pode causar mal a ele. Ok? Então vamos ver cada um. Então, um dos fatores de proteção radiológica é o tempo. Quanto menor for o tempo de exposição, menor a radiação recebida. Isso é óbvio, né? O recurso mais eficaz de redução de tempo de execução de uma tarefa é o treinamento desse profissional e otimização da sua habilidade. Treinando esse técnico ou tecnólogo, ele vai saber otimizar as técnicas, o posicionamento, tudo. Ele vai ser mais ágil durante o seu trabalho. Então, quanto menor for o tempo próximo à exposição, menor vai ser a radiação recebida. Um exemplo aqui é o seguinte: se a taxa de dose é 1 milisievert por hora, nós temos aqui 1 hora, ele vai receber 1 milisievert. Em meia hora, ele vai receber meio milisievert, 0,5 milisievert. Em 6 minutos, ele vai receber 0,1 milisievert. Em 1 minuto próximo à fonte de radiação, ele vai receber 0,017 milisievert. É muito baixa essa dose. Então, assim, volto a dizer, quanto menor for o tempo de próxima exposição à radiação, menor vai ser a dose recebida. Ok? O segundo fator de proteção radiológica é a distância. Quanto maior for a distância da fonte de radiação, menor será a radiação recebida. Juntando agora tempo e distância, menor ainda vai ser essa radiação recebida. Ok? A taxa de dose numa determinada distância da fonte é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. O que isso quer dizer? Quanto mais afastado você ficar, menor será a radiação recebida. Vai receber vai receber uma taxa menor ou até mesmo nenhuma, dependendo da distância que você estiver da fonte, né? Então vamos aqui, ó, o inverso do quadrado, né? Nós temos uma fonte aqui nesse lado
2 metros de distância afastado da fonte, a radiação já diminui a 1/4 do seu valor inicial, né? Tá vendo aqui, ó, 4 quadradinhos? Diminui a 1/4 dessa radiação. E você estando protegido, né? Afastado como está aqui, uns por 2 metros, e menos tempo, a técnica baixa, e usando os EPIs corretamente, você vai estar totalmente protegido da radiação, ok? Então vamos ler ali. Nota-se que duplicando a distância entre a fonte e o detector, reduz-se a taxa de dose a 1/4 do seu valor inicial. Dessa forma, o modo mais fácil de evitar a exposição às radiações ionizantes é ficar longe da fonte. Então, utilizando tempo mínimo e uma distância adequada, né, afastada da fonte, bem menor ou nenhuma radiação será recebida pelo profissional ou quem estiver próximo ali, ok? O terceiro fator de proteção radiológica é a blindagem. Estando protegido por uma barreira, né, ou a blindagem, menor ou nenhuma radiação será recebida. Então nós temos até um desenho aqui, né, uma fonte, um muro, ele agachado aqui, ele não está recebendo radiação nenhuma, porque tem uma barreira na frente, né, uma blindagem aqui na frente. Então, utilizando os 3 fatores, tempo mínimo, distância adequada, né, que é afastado da fonte, e usando a blindagem, no caso do EPI, você está totalmente protegido, menor ou nenhuma radiação será recebida, entendeu? Então é bom nós conhecermos esses 3 fatores aí, ok? Lembrando aqui, ó, um exemplo que eu dou também do acidente em Goiânia com o Césio 137. Uma pessoa tal pegou aquela fonte de radiação, né, que emite radiação natural, e levou para sua casa. Ela, por estar mais próximo, né, mais tempo com a radiação e bem mais próximo da radiação, sofreu grandes efeitos devido à radiação, né? Levou até a morte dessa pessoa. Uma casa do lado também recebeu radiação, mas ela estava mais afastado, né? Então estava uma distância maior, e também tinha blindagem, que era as casas, né? Então recebeu uma radiação menor. E uma casa, vamos supor, 5 casas para frente, não recebeu nenhuma radiação. Por quê? Estava mais afastado da fonte e tinha mais blindagem ali. E menos tempo também que ficou próximo da fonte. Então, esse é um exemplo prático, né, de tempo, distância e blindagem da radiação. Quanto menor for o tempo, quanto maior for a distância, e quanto for melhor a blindagem, menor ou nenhuma radiação será recebida. Ok? Aqui mais um exemplo de blindagem, né? Isso aqui é um biombo, é um equipamento de proteção coletiva, um EPC, equipamento de proteção coletiva. O profissional atrás dele estará protegido da radiação também, porque ele é uma blindagem. E como eu tinha falado sobre sinalização, não menos importante é a sinalização, né? Então vamos lá. Todas as portas dos raios-x, tomografia, até mesmo da mamografia, devem possuir este símbolo, essa sinalização, né? Raio-x, entrada restrita, já para orientar o público que não deve entrar ali se não for chamado, né? Essa outra placa também deve conter nas portas ou no corredor, né? Atenção, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. O que seria essa luz vermelha? Essa placa deve estar na porta ou do lado da luz vermelha. Essa luz vermelha fica em cima da porta, ela fica apagada, lógico. Quando o profissional ele vai apertar o preparo já na mesa de comando, quando ele aperta o preparo e o disparo, acende a luz vermelha na porta, indicando que a entrada é proibida. Ninguém pode nem sequer abrir a porta e fechar, porque está sendo emitido radiação naquele momento,
ok? Um outro recado, outra sinalização é o seguinte: não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Então, não é permitido. Se tem um paciente ou acompanhante, não é permitido entrar o acompanhante, e sim só o paciente, só quem vai realizar o exame. Aí foi colocado ali, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Só se o técnico ou tecnólogo, ou até mesmo o médico estiver auxiliando ali em algum exame, só se for chamado acompanhante para ajudar a segurar um paciente e tal. Só nesses casos. Se não for preciso, não é permitida a entrada de acompanhantes na sala, ok? Outro recado que acompanha esse da permitida entrada é esse daqui, ó. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção do paciente, exija e use corretamente a vestimenta plumbífera para sua proteção. O que seria essa vestimenta plumbífera? É o avental de chumbo e o protetor de tireoide. Se por acaso o acompanhante precisou entrar, né? Um técnico chamou ele para ajudar a segurar um paciente ou uma criança, né? No caso, é preciso fazer o uso corretamente do avental de chumbo e protetor de tireoide. Vale ressaltar também o seguinte: toda criança menor de idade deve entrar um maior de idade junto, ok? Não devemos ficar com o menor de idade sozinho dentro da sala. Então, entrou acompanhante, já coloca avental de chumbo protetor de tireoide e pede para ele ficar um pouco mais afastado. Vamos supor aí um adolescente de 17 anos. Ele ficar afastado assim da ampola e de proteção, ok? Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informarem ao médico ou ao técnico antes do exame. Então, toda mulher que tiver, se passou na cabeça assim, uma dúvida que possa estar grávida, é melhor informar o técnico para que seja informado ao médico se tem necessidade de realizar o exame ou não. Ok? Então eu acho muito importante as sinalizações para a proteção radiológica também. Quais são os requisitos para a proteção radiológica? O que podemos fazer para melhorar essa questão de proteção radiológica, né? Primeiro, treinamento do profissional. Sem sombra de dúvida, é o treinamento desse profissional. Essencial para qualquer procedimento, né? Treinamento na mesa de comando, quanto técnicas que você vai utilizar, treinamento no posicionamento, né? Simulações, né? Eu sou supervisor de estágio também. Eu acompanho os alunos. A gente faz muitas simulações quando não tem exame para a gente fazer. A gente faz muitas simulações. Um aluno fazendo no seu colega, um fazendo no outro, entendeu? Então, treinar, né? Treinamento para treinar a sua habilidade também. E, lógico, estudar, né? Não só na prática, como na teoria, os ossos, os posicionamentos, ok? Então, o treinamento é um requisito de proteção radiológica. Outro requisito é o uso adequado dos EPIs. O que é EPI? Equipamento de proteção individual, que é só para você, aquele equipamento de proteção que vai proteger você, certo? Qualquer produto ou dispositivo que tenha como objetivo a proteção do trabalhador, a ideia é fazer com que os riscos que ameaçam a saúde e a segurança sejam minimizados. Tá. O protetor aqui, ó, esses protetores, equipamentos de proteção individual, são feitos de chumbo, né? Luvas, protetor de tireoide, avental de chumbo, óculos plumbífero, protetor de tireoide aqui, ó, que é usado aqui no pescoço, proteção de gônadas. Todos esses protegem da radiação ionizante secundária, tá? Não daquela radiação primária. O que seria radiação secundária? Aquela que interagiu com o paciente ou com a mesa ou com o que for que ele interagiu e desviou aquela radiação secundária, né? Aquela radiação secundária vai ser bloqueada, vai ser minimizada
pelo avental de chumbo, por exemplo. Então é muito importante você utilizar. E também estando afastado da fonte e com o protetor, com o avental de chumbo, menor ou nenhuma radiação será recebida, ok? E uma dica para o profissional aqui, para os técnicos e tecnólogos. Quando for realizar um exame, que você tem que colocar o avental, exemplo, um raio-x no leito, por exemplo, você tem que subir, fazer o raio-x na maca, né, na cama. Você tem que subir de avental. O dosímetro, né, que é o aparelho que mede a radiação recebida, deve estar por cima do avental de chumbo. Se ele estiver por baixo do avental de chumbo, como a gente usa no jaleco, por exemplo, não vai medir nada, ok? Então, toda vez que eu usar o avental de chumbo, eu devo colocar o dosímetro para frente, né, na altura do peito e na frente, para cima, ok? E mais um requisito aqui é o dosímetro individual, tá? Qual que é a finalidade desse dosímetro individual? Ele tem a finalidade de controlar, medir a radiação recebida pelo profissional durante a jornada de trabalho, durante as 4 horas de trabalho. Ou seja, é armazenado a dose de radiação ionizante recebida ou direcionada para o profissional exposto. Ok? Que posteriormente esse dosímetro é encaminhado para laboratórios autorizados para a leitura, para medir aquela dose, quanto de dose você recebeu durante um mês de trabalho. Ok? E aquela dose é 0,2 milisievert, como a gente viu agora há pouco. Após ser exposto à radiação ionizante, apresenta a propriedade de emitir luz proporcional à dose de radiação que receber ao longo de um determinado período de exposição. Então, o dosímetro, quando ele recebe a radiação ionizante, ele emite uma luz, né, proporcional à dose de radiação que o profissional recebeu. Então, esse aqui são os modelos, alguns modelos de dosímetro, né, que você vai colocar no peito, na altura do peito, enfatizando, usou avental de chumbo, ele tem que estar por cima do avental do chumbo e não por baixo. Existem também os dosímetros que você usa como anel e pulseiras, né, para extremidades, né, pulseira e anel. Mas atenção aqui, requisito de proteção radiológica. Já pensa, proteção, dosímetro me protege? Não. Os dosímetros não são equipamento de proteção, e sim de prevenção, ok? O dosímetro que você vai utilizar na altura do peito durante as 4 horas de trabalho, ele não vai estar te protegendo da radiação. Você vai receber radiação do mesmo jeito. O que ele vai fazer é prevenir. Ele vai medir quanto de radiação você vai receber, e através dele é possível saber quanto de radiação você recebeu, né? Se você ultrapassou aqueles limites de 0,2 milisievert ou não. Então, todo mês vem uma lista com o nome de todos os profissionais, discriminado lá se você ultrapassou o limite ou não. E você tem que assinar na frente ali. Se ultrapassou, vai ficar em nível de intervenção, lembra? Vai ficar afastado e tal, ok? Então, pessoal, considerações finais. Finalizamos então a aula de proteção radiológica. No primeiro vídeo nós vimos sobre os 3 princípios de radioproteção, que é justificação, otimização, que é o princípio de Alara, e limitação de dose. E nessa última videoaula nós vimos os fatores de proteção radiológica, que são muito importantes, né? Que é tempo, distância e blindagem. E eu acrescento mais um aí, que é sinalização correta também. Ok? Respeitando esses princípios e esses fatores, você estará protegendo você, aos seus colegas e também ao público quanto à radiação ionizante. Ok? Espero que tenha gostado dessa videoaula. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, hein? Curta o vídeo e até a próxima aula. Tchau!